Boa noite, meu nome é Carlos Rava, sou ortopedista, cirurgião de quadril e hoje estou aqui para esclarecer algumas dúvidas para vocês. Uma das principais dúvidas do consultório que os pacientes perguntam é como eu sei, como a gente vai saber o tamanho da prótese que vai ser usada. Se depois da cirurgia as pernas vão ter o mesmo tamanho. Bem, para saber isso a gente utiliza um planejamento pré-operatório. Vou mostrar para vocês aqui nos slides como é que se faz esse planejamento pré-operatório. E o planejamento pré-operatório nos ajuda exatamente nisso que nós estamos conversando. Saber qual vai ser o comprimento do membro, a gente fazer uma previsão de comprimento dos membros, evitar complicações após a cirurgia, né? Como luxação, a gente tem maior estabilidade da prótese, a gente sabe as medidas, consegue ver melhor a tensão muscular, e com uma tensão muscular melhor, o quadril vai funcionar melhor, vai ter mais estabilidade, o paciente vai ter mais segurança com a prótese dele. Próximo. A importância do planejamento cirúrgico. Qual a importância do planejamento cirúrgico? Prever dificuldades que podem acontecer durante a cirurgia e diminuir o tempo de cirurgia. Né? Quando a gente sabe o que vai acontecer, a gente entra para a cirurgia já sabendo quais as dificuldades, o procedimento se torna mais rápido, você já sabe como agir de antemão. Você, com o planejamento, você consegue ver o posicionamento ideal dos componentes da prótese. Você marca um ponto da prótese, marca um ponto do osso no planejamento, e quando chega no ato cirúrgico você tenta reproduzir essa mesma relação entre a prótese e o osso. Você marca pontos ósseos, marca pontos da prótese e tenta correlacionar esses pontos no momento da cirurgia para ter a reprodução do planejamento no ato cirúrgico. E nos dá também uma estimativa, né? Muitos pacientes perguntam, mas como é que o senhor sabe o tamanho da prótese que vai ter em mim? Existe só um tamanho de prótese? Não, não existe só um tamanho de prótese, não. E com o planejamento a gente consegue saber o tamanho, mais ou menos, né? Não se tem uma previsão perfeita, mas já se tem uma boa noção do tamanho da prótese que vai ser utilizado durante o ato cirúrgico. Próximo. Bem, antigamente se fazia o planejamento convencional. Quando a gente tinha as películas de raio-x como essas aqui, né? A gente usava o planejamento convencional. Se tinha em frente aqui a película do raio-x, se colocava um template, que é uma transparência, né? E essa transparência tinha o desenho da prótese. Então você via aqui a relação da prótese com o osso. Aqui nessa prótese você vê que tem umas 3 marquinhas aqui, né? Então você correlaciona essas 3 marquinhas com o corte que você vai fazer no osso, ou você correlaciona esse ponto do colo do fêmur com o topo do trocânter. Então você sabe quanto que a haste tem que descer no trocânter. Certo? Claro que um grande problema desse tipo de planejamento convencional é que não se sabia exatamente quantos % de ampliação havia no filme radiográfico. Então, mas mesmo assim a gente já tinha uma estimativa boa do que podia acontecer durante a cirurgia. Próximo. Hoje em dia a gente faz o planejamento eletrônico. O planejamento eletrônico a gente pode usar imagens de tomografia. A tomografia a gente sabe exatamente o tamanho de cada osso. Na tomografia já vem calculado pelo software do aparelho quanto de ampliação tem, né? Quanto que aquela imagem tem de ampliação. Normalmente é ampliação de 100% o tamanho real da imagem. Então você consegue, como aqui na imagem de cima, aqui, ó, você posiciona, por exemplo, uma cúpula acetabular. Você posiciona no centro da cabeça, vê, o software lhe dá a medida desse desenho aqui, você sabe exatamente o tamanho da peça que vai poder encaixar ali naquele acetábulo. Mesma coisa a haste aqui, ó, a gente consegue ver o desenho da haste, né? Mesmos pontos de relação entre o osso e a prótese, e tenta reproduzir isso aí, sabe quanto que vai alongar, quanto que vai encurtar a perna no ato cirúrgico. Próximo. Bem, então aquilo ali antes da cirurgia, né? Antes da cirurgia você planeja com as imagens. Você examina o paciente, mede as pernas também, sabe quanto que mede com régua, né? Pode ver quanto que está mais curta, quanto está mais longa. Tem as imagens para dar o suporte também para medir o comprimento. E antes da cirurgia, sempre antes de entrar na cirurgia, o médico vai conferir, porque todos os tamanhos de prótese devem estar disponíveis dentro da sala de cirurgia. Não se começa uma cirurgia de prótese de quadril sem que se
tenha disponível todos os tamanhos de prótese. Então aqui eu tenho uma foto aqui, lá da nossa sala de cirurgia. Você vê que são várias caixinhas, né, que estão à disposição. E essas caixinhas a gente tem, ó, tamanho 54, tamanho 56, 44, 46, na verdade a sequência, né, 44, 46, 48, 50, 52, 50, vai de 2 em 2, os tamanhos das cúpulas acetabulares. E as hastes aqui, né, que vem de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, como aqui no vídeo. E muito interessante também, que o médico deve estar sempre atento, o prazo de validade da esterilização dessas peças. Todas essas peças têm prazo de validade. A esterilização expira. Normalmente, eu acho que a esterilização, se não me engano, é de 5 anos. 5 anos essas peças são desprezadas, não são mais utilizadas. Próximo. E durante a cirurgia, nós temos peças, né? Aqui uma mesa cirúrgica montada dentro da sala de cirurgia. Já logo antes de iniciar a cirurgia, nós temos peças que testam aqueles que têm o mesmo formato dos implantes que estão nas caixinhas. Próximo. Então aqui você vê, né, os testes de acetábulo, tem várias circunferências de vários tamanhos, reproduzindo aquelas peças que são os implantes reais que estão dentro das caixinhas estéreis. Esses implantes aqui, você vai colocando, né, até dar aquele que encaixa melhor. Quando der aquele que encaixa melhor, você sabe que aquele é o tamanho. Normalmente você já sabe, se você fez o planejamento cirúrgico, você já tem uma noção de qual dessas peças aqui que vai se encaixar. Você não vai sair testando uma por uma. Você já vai com a cabeça pronta, né, sabendo que vai encaixar melhor umas 52, umas 56. Então você já vai testando mais ou menos ali naquele tamanho planejado do acetábulo. E nós temos também aqui o set de testes de prótese, né, de hastes de fêmur. Também do mesmo jeito, a gente tem aqui reproduzindo as próteses que estão estéreis lá na caixinha, vários tamanhos, então você vai raspando, vai colocando uma por uma e vai vendo aquela que encaixa melhor no osso. Próximo. Bem, aqui um zoom, né? Você vê aqui uma raspa de acetábulo número 56. Tá? Isso aí você vai raspando o osso para deixar o osso bem esférico. Parece um raladorzinho de coco, né? Vai raspando o osso até ele ficar bem esférico e dar o tamanho certinho que você quer ali. Se raspar demais, estraga o osso, perde o osso, você fura o osso. Se raspar de menos, a peça fica frouxa. Então você tem que raspar até a medida exata. A medida exata provavelmente é aquela que veio do planejamento ali, mais ou menos naquele tamanho. Próximo. Aqui um exemplo de raspas de hastes femorais, né? Os vários tamanhos, 10, 11, 12, 13, certo? Mesma coisa. Se botar um implante muito grande, pode inclusive quebrar o osso. Devido à pressão do implante muito grosso dentro do canal do fêmur, o osso pode rachar. Se botar um implante muito pequeno, fica frouxo, fica solta a prótese. Então você vai raspar até que tenha um encaixe perfeito com uma pressão adequada que mantenha a prótese dentro do osso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. E em palavras rápidas aí, mais ou menos assim que se planeja a prótese, a gente sabe o que vai acontecer durante o ato cirúrgico, a gente sabe se a prótese vai ficar com o mesmo tamanho, as pernas vão ficar com o mesmo tamanho ou tamanho diferente. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.